Vamos lá começar com o técnico Claudinei Oliveira, depois dessa vitória do Sport pelo placar de 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Vamos lá começar aqui com o técnico do Sport, Claudinei Oliveira. Claudinei, boa noite. Foi um jogo hoje na sua ótica de muita paciência, primeiro em posição de jogo das duas equipes, cada uma tentando depois um estudo para ver quais pontos poderiam ser explorados e diante dessa dificuldade, diante de uma equipe bem montada como foi o Atlético Paranaense, um lance diferencial de um jogador fez a diferença para essa vitória tão importante, né, nessa caminhada. Boa noite, desculpa aí o atraso, demorei um pouquinho para vir para cá. Eu acho assim, cara, todos os jogos estão difíceis. E eu falei isso para os atletas na preleção, né? Eu falei assim, a gente não pode... A gente tem a chance de ganhar o jogo, até podemos ficar até em segundo lugar, pelo menos em quarto a gente fica. A gente não pode achar que isso é uma obrigação, a gente se colocar uma obrigação que a gente não se colocou nos outros jogos. A gente tem que encarar como encaramos o Inter, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, e que pese a posição em que o Atlético estava na tabela antes do jogo, né? Então a gente entrou com essa disposição de não fazer loucuras para ganhar o jogo de uma maneira organizada, né? Que não se ganha, um jogo de futebol não se ganha de qualquer jeito a gente não consegue nada, muito pelo contrário. Acho que no primeiro tempo a gente teve, acho que as melhores chances, apesar dos chutes, um do Rafael Bastos, um do Felipe Bastos, perdão, e um do Gabriel, batendo na rede do lado de fora. Tivemos volume, tiveram bons cruzamentos do Rogério, né? Tivemos um volume de jogo interessante. Depois daqueles 20, 25 minutos, é lógico que o time não consegue pressionar por tanto tempo, eles conseguiram o jogo ter um pouquinho mais de controle de bola, mas não ofereceram grandes perigos ao Magrão. E no segundo tempo a gente fez o gol com 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, fizemos o gol, o golaço do Felipe, né? Uma orientação que a gente sempre dá para terminar a jogada, finalizar, a gente bateu bem. Nós tínhamos tido um chute do Raul Prata também no primeiro tempo, né? Que o goleiro defendeu bem, no rebote o Marlon chutou por cima. E o segundo tempo a gente fez o gol no início do jogo e aí, assim... aí eles voltaram a fazer aquele jogo que eles faziam de projetar 8 jogadores à frente da linha da bola, né? E volto a falar que o Atlético Paranaense é um time ofensivo, que joga só pro gol, não é, porque eles se defendem com uma linha de 5, uma de 4 e 1. Vocês viram no primeiro tempo, o cenário foi esse. Depois que eles sofreram o gol, eles tiveram que se expor um pouco mais, lógico, e adiantaram. E aí eu não posso ficar o time deles atacando com 8, eu não posso defender com 3, com 4, com 5. A gente baixou as linhas, tivemos 2 boas chances, uma com o Paulo acabou não finalizando, tentou achar o passe, não achou. Fez uma já com a entrada do Michel, que ele poderia ter chutado, também tentou achar um passe. Aí a gente teria que encaixar 3, 4 primeiros passes para a gente ter uma transição de qualidade. A gente não estava encaixando esses passes, né? Como a linha deles estava muito alta, o time deles já estava quase todo no nosso campo, a gente rebatia a bola, caía no pé deles, rebatia, caía no pé deles. Faltou a gente achar aquele passe para a gente ter um contra-ataque e matar o jogo. Mas com tudo isso, eu acho que a gente correu poucos riscos, né? A gente controlou o jogo pelo espaço. Você não controla o jogo só com a posse da bola. Você controla pelo espaço, né? Dominando o teu território, não dando chance. Então eles começaram a alçar muitas bolas na área. O Magrão fez uma defesa, uma bola desviada no escanteio ali. Eu acho que uma falta do Carleto no final, que eu achei que nem falta foi. Ele pegou bem, o Magrão pegou firme. Tivemos a questão da saída do Evandro, tivemos que botar o Hernando ali, depois ele trocou com o Durval, né? Aí o que eu falo do comprometimento de todos, né? Falei pro Durval, o Durval falou, não, eu falei, vai por dentro, se o Hernando cansar, você troca com ele. A hora que o Hernando cansou, o Durval foi para lateral, o Hernando foi de zagueiro, não tem vaidade, não tem frescura, né? Todo mundo se doando. Eu acho que a gente jogou como o jogo se apresentou. A gente precisava ganhar o jogo, não adiantava a gente falar, não vamos baixar, vamos ficar lá na frente, deixar, joga a mão na mão lá atrás. A gente tomava o empate e aí tá todo mundo triste que empatou o jogo. Então, jogamos para ganhar, ganhamos, né? E eu acho que fizemos taticamente um jogo muito bom. Se eu olhar os números do jogo, acho que foi 56-44, posse de bola, uma coisa parecida, uma coisa perto disso. Nós tivemos 10 finalizações, o Atlético teve 8. Tivemos 3 certas, eles tiveram 3 certas. Então eu acho que a gente aproveitou melhor a nossa posse de bola do que eles. Claudinei, ontem, na finalização dos preparativos, você teve, por volta das 18 horas, você foi para a coletiva e o time estava definido. Você tinha na esquerda o Raul Prata, na direita o David, e o lado do Nicão era um lado complicado, por isso que você não havia optado naquele momento pelo jogador Evandro, certo? Hoje, faltando 4 horas para o jogo, você perdeu o Anselmo. O que é que atrapalhou no seu plano tático essa mudança tão próximo do jogo? Em primeiro lugar, atrapalha pelo que o Anselmo vinha produzindo, né? Reconhecido por todos, tanto que o Fábio Carilli, que é o atual campeão brasileiro, foi dirigir um time na Arábia, né? No mundo árabe, podia escolher o jogador que ele quisesse, que tem aporte financeiro para contratar quem quiser, e optou pelo Anselmo. Então, mostra o que ele vinha fazendo, né? Mas assim, a minha postura, que eu falo para vocês, eu não falo só aqui na coletiva, eu falo para os atletas lá, a minha postura é sempre valorizar quem está entrando,
O Anselmo foi no meu quarto conversar comigo, quando ele soube do que tinha acontecido. Ele falou, professor, tem uma notícia triste para te dar. Eu falei, não, triste não, cara, uma notícia legal, eu fico feliz por você, você mereceu, né? Você conquistou isso, você tem 29 anos, você tem que pensar na tua família mesmo. Né? Eu não posso eu aqui falar para você não ir, aí daqui a pouco vem uma proposta para mim da Arábia, eu vou. Aí eu vou falar, pô, o professor falou para eu ficar e foi ele. Né? Então, eu acho que ele tomou uma decisão pensando no futuro da família dele, na independência financeira dele, correto. É o que eu falei na coletiva ontem. O que importa é o que ele fez não volta também. Os gols que ele fez, a assistência que ele deu pro Rogério, o campeonato, dos 8 jogos que ele participou, das 9 últimas horas ele tinha jogado 8. Esses 8 jogos ninguém tira, né? E ele já colaborou com o esporte. Então o esporte contou com o atleta, ele colaborou enquanto esteve aqui. Agora vai dar um retorno financeiro, né? Não grande, mas alguma coisa vai retornar para o esporte. E a gente, falando em planejamento, quando a gente trouxe o David, a gente pensou nisso, né? Quando a gente trouxe o David, não imediato que ele sairia, não é tão fácil na janela, mas a gente pensou que a gente precisava de um jogador quando o Anselmo não jogasse. E a gente pensou, a gente contratou antes de acontecer, né? Não estamos correndo atrás agora, a gente contratou antes de acontecer. E é mérito do planejamento que está sendo feito, né? Mérito aí da diretoria, do Klaus, aí do pessoal, do Guilherme, o pessoal que tem feito esse planejamento para que a gente tenha contratado esse jogador antes de perder o Anselmo. A gente não ficou, senão o prejuízo seria maior pela característica de jogadores. Então eu coloquei o Evandro, optei pelo Evandro, eu acho que também seria muito. Eu tinha cogitado o Michel, cogitei o Hernando, comecei a começar com o David, aí mais uma baixa, não colocar o Evandro, aí também seria pegar e rasgar o contrato do Evandro. Então eu comecei ali na preleção, falei para ele jogar tranquilo, falei para ele que se desse tudo certo, o mérito era dele, se alguma coisa desse errado, a responsabilidade era minha, que ele tinha minha confiança. Eu acho que ele fez um jogo bacana ali, jogou bem, tem lógico, falta um pouco de ritmo, mas não comprometeu. Difícil marcar o Nicão, como eu falei ontem. Enfim, estou satisfeito com o rendimento de todos, cara. E com o vestiário maravilhoso, todo mundo aí, até quem não está relacionado no vestiário. O Anselmo veio com a gente, participou, fizemos questão que ele participasse da preleção, veio junto no ônibus, fez questão de tirar foto com todo mundo para levar de recordação. Então, estou feliz, cara. Mudou, você voltando ao início da tua pergunta, mudou o plano de jogo, porque a gente fez um trabalho tático contando com aqueles atletas, tinha montado a bola parada contando com aqueles atletas e aí você tem que trocar, mas aí paciência, né? A gente faz a troca e vai pro jogo. A gente tem que botar 11 para jogar e sempre a gente confia naqueles que a gente escolhe. O Claudinei, antes da parada da Copa, o esporte está fazendo gordura. E a preocupação dessa sequência de jogos, porque alguns jogadores no fim da partida desabaram. Devido a essa sequência, esse repuxo. Pouco tem treino, já tem jogo sábado, tem viagem, deslocamento e tudo. Essa parada da Copa vai dar para dar uma aliviada? Sim, eu acho que essa questão de estar todo mundo desgastado, é o que eu falo, assim, o jogador tem câimbras e fala assim, o jogador está mal condicionado. No caso do Evandro é ritmo de jogo e dos outros, eles estão correndo uma intensidade absurda, né, cara? Então essa doação deles está fazendo com que eles vão ao limite, né? E o esporte é isso, o esporte de alto rendimento, o atleta tem que buscar o seu limite. Então a parada da Copa vai ser importante, eles vão ter uns dias para descansar, para recuperar, voltar, fazer uma intertemporada, né, para colocá-los em condições de iniciar bem o campeonato. Eu acho que quando você está no momento bom, talvez se não parar, será melhor para o esporte. Você está engatando vitória, bons resultados, boas atuações, você vai ter uma quebra nesse ritmo. Mas você compensa, você tem uma coisa positiva, é essa questão de você poder recuperar os melhores e estar bem. Sequência de jogos que você falou, daqui até sábado, não vai quem jogou os 90 minutos, não vai nem treinar, vai fazer amanhã nada, sexta-feira quase nada. Talvez ali uma rodinha, uma coisa mais leve, mas a gente tem que recuperá-los, porque sexta de manhã, quando eu treino, não deu 48 horas do jogo, né? E o pico do desgaste é com 48 horas. Claudinei, eu queria que você avaliasse o time em si. Foi dentro do que você imaginava para esse jogo. Você considera que o time jogou bem, jogou mal? Você foi eficiente dentro do que o jogo se apresentou? Eu vejo o jogo assim, o jogo hoje foi muito pautado no resultado, né? Enquanto o jogo estava 0 a 0, o Atlético estava sendo mais cauteloso, né? Não estava arriscando tanto troca de passe, que é a característica principal deles. Estava sendo mais cauteloso, a gente estava buscando gol, estava tendo até mais posse de bola que eles, que é uma coisa rara. E aí depois que o Atlético a gente faz 1 a 0, né? E foi ótimo que fez 1 a 0, não tem hora ruim para fazer gol, né? Ficar esperando fazer no final do jogo, não faz logo o gol que tá bom. E aí o Atlético mudou sua postura, adiantou, né? Passou a ter 8 jogadores, 7, 8 jogadores já no teu campo, próximo à tua linha de defesa. Então a gente iniciou, no início a gente começou a ficar com a linha alta, né? Só que aí compromete uma bola lançada, o jogador pode se projetar ali e criar dificuldade. Então a gente baixou um pouquinho mais ali, jogou numa margem de segurança e erramos e não conseguimos encaixar os 3, 4 primeiros passos e fazer a transição para o contra-ataque. Se a gente tivesse feito isso, seria mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras e
E o Atlético Paranaense, como eles achou 2 ou 3, fez mais 2 ou 2 gols no final do jogo, porque eles estão bem expostos, né? Eles ficavam praticamente só com o Thiago Heleno centralizado e os outros jogadores todos posicionados. E a gente posicionou o Rafael ali pra gente tentar achar um contra-ataque. Nós estávamos achando, passamos um pouquinho de sufoco. Mas assim, cara, como é que você vai achar ruim? Os jogadores se doaram, se dedicaram, estivemos organizados o jogo inteiro, né? Quando tivemos mais posse, mais ofensivo, estivemos organizados. Quando tivemos, o Atlético nos empurrou para a nossa linha de defesa, continuamos organizados. E vencemos, né? Acho que assim, não foi brilhante tecnicamente, não foi um show. Que bom que nós não demos show e vencemos, né? Então é importante quando você não tem tanto domínio da bola, não tem tantas chances de gol criadas, você também vencer, né? Segundo jogo seguido sem sofrer gols, né? A gente for lembrar as últimas coletivas, a gente está sendo questionado, pô, o Sport ganhou de 3-2, a gente está tomando muitos gols, está sofrendo muitos gols, o Sport todo ano é uma das piores defesas do campeonato, estamos 2 jogos sem sofrer gols, então isso mostra a maturidade da equipe. Então fico satisfeito com isso. Claudinei, na saída, muitos torcedores dizendo que a performance do Sport, em pontuação principalmente, está bem acima até de uma expectativa antes dessa parada para a Copa. Você também imaginaria que o Sport já faria, ainda faltando 2 jogos até a parada da Copa, uma margem tão segura, já que hoje o time tem 18 pontos ganhos? A gente sempre chega num clube com expectativa de fazer um bom trabalho, né? Falar que eu achava que ia chegar aqui ia ter um aproveitamento tão grande numa Série A de brasileiro, um pouco tempo de gerente inicial de trabalho, eu não esperava, né? Mas a gente soube aproveitar bem as semanas que a gente teve para trabalhar antes desses jogos em sequência. Nós tivemos vantagem em relação a alguns clubes que estavam na Libertadores e Copa do Brasil, né? Se teve alguma coisa boa do Sport ter sido eliminado da Copa do Brasil, foi esse tempo que eu tive agora, né? Eu aproveitei esse tempo da melhor maneira possível, a gente foi passando conceito semana a semana, procurando organizar a equipe semana a semana. E hoje a nossa equipe tanto sabe jogar propondo o jogo e sendo agressiva, né? E como vocês viram esses 2 últimos jogos contra o Inter e contra o Atlético, na hora que a gente teve que se defender, teve que controlar o jogo, a gente controlou bem. Então, assim, se eu falasse que eu esperava que ia estar com 18 pontos, ia fazer 17 pontos depois da minha chegada em 8 jogos, né? É isso, né? 17, estamos com 18, né? Tinha um já. Em 24 pontos fazer 17, se eu falar, pô, eu esperava isso, eu vou estar mentindo para vocês, eu esperava mais dificuldade, mas as coisas estão acontecendo por... Volto a falar, o mérito maior sempre é dos atletas, que eles que se doam, eles que fazem acontecer. Como foi que saíram todos aí, vários com cãibra, desabaram após o jogo. Isso é a luta deles, né? Se eles tivessem desistido na metade, tá difícil, vamos deixar eles fazendo o gol para parar o sufoco, né? E para o sufoco, se fosse desse jeito seria bom, mas não é. A gente lutou até o final e ganhamos, brigamos pelo resultado, brigamos pela vitória, isso que é importante. Professor, boa noite. Como o senhor acabou de falar, o Sport abriu o placar e o Atlético Paranaense veio ao ataque, né? E o senhor, eu observei, colocou o Neto Moura e aparentou, não, na real, o Atlético Paranaense ganhou mais corpo, né? E eu pergunto, curiosidade me permita, não caberia ali um jogador de velocidade que nem o Everton Felipe para pegar umas jogadas de velocidade e levar até o ataque? O Everton Felipe não é tão velocista assim para puxar contra-ataque, né? Ele é um jogador rápido, mas não é velocista, né? Um jogador que tem até uma certa velocidade com a bola. A questão é a seguinte, a bola, a gente não estava conseguindo cobrir a bola, né? Então os jogadores estavam pensando muito com a bola no pé e a nossa linha estava tendo que baixar mais do que necessário. Então a entrada do Neto, como foi contra o Inter, foi para a gente ter mais pressão em cima dos volantes, pressionar um pouquinho mais a bola, né? Poderia botar o Everton Felipe, poderia botar o Igor, poderia botar o Carlos, poderia botar o Andrigo, poderia botar um monte de gente, não precisava nem ser o Everton Felipe. Só que eu optei por botar o Neto Moura, eu tenho que decidir ali, né? Eu tenho que ver o que é melhor na minha concepção, né? E eu não faço substituição para agradar, né? Eu faço para ganhar jogo, né? Como eu já fiz algumas para frente, como eu falei para vocês, teve jogo que a gente estava ganhando, botei o Carlos Henrique, botei atacantes, tirei volante, botei meia, ganhando o jogo. Hoje eu achei que precisava garantir o resultado. Então, eu sou pago para ganhar jogo, né? E às vezes a gente ganha de uma maneira mais bonita, às vezes ganha de uma maneira não tão bonita, mas eu acho que a entrada do Neto ali era justamente para isso, para a gente ter tentar voltar a ganhar o meio campo. Só um jogador de pegada também, não só um jogador técnico. A gente não estava tendo a bola. Você precisa de jogador técnico quando você está tendo mais a posse da bola, está propondo o jogo. Aí era um jogo de roubar a bola, né? Porque eu falei até ali, comentei ali no pessoal da comissão. Para a gente jogar, para a gente fazer o gol, a gente tem que ter a bola. Então a gente tem que roubar essa bola e a transição seria feita pelo Rafael Max, pelo próprio Marlone, né? Então a entrada do Neto foi para isso, para não perdermos ali aquela consciência, aquela proteção, até porque o David já estava desgastado, o Felipe já estava desgastado, né? A gente bota um jogador que não tem tanta intensidade na marcação, a gente estaria botando mais ainda em risco o resultado. Então hoje eu optei por garantir esses 3 pontos, achei que era mais viável. Obrigado. Quando você assumiu o Sport estava no Z4.
caladinho, quietinho, o Sport foi ganhando corpo, hoje está no G4. O Sport agora é a equipe sensação, é a equipe a ser batida. Está preparado para isso, para de repente encontrar mais dificuldade por ser essa equipe sensação? Não, assim, eu acho assim, com relação ao grupo, o comportamento que eles têm tido até agora não me preocupa. Né? Eu acho que eles têm entendido, né, que a gente tem que jogar, vocês têm visto isso jogo a jogo, né? A gente poderia muito bem fazer 1-0 no Atlético e achar que ia ganhar o jogo fácil, ninguém se dedicar e a gente teria tomado empates. Até o final, no final do jogo o Atlético nos pressionou, a gente aguentou bem a pressão, comemoraram 1-0, como se fosse um título, e a gente tá bem consciente disso. Agora, falar que eu cheguei, o Sport estava no Z4, eram só 2 rodadas, né? Seria meio... Eu leviano da minha parte, falar, eu peguei o Atlético, o Sport no Z4. Tinham 2 rodadas, tinha perdido fora, empatou em casa, o jogo que era para ter ganho, né? Então a gente chegou no início de temporada, é normal, o time que perde um jogo tá no Z4, não tá? A gente tá fazendo um trabalho para fazer a equipe evoluir, para pontuar, né? E é o que a gente tá buscando fazer. Só fazer um parênteses aqui, para dedicar essa vitória hoje à minha esposa, né? Que tá lá em Florianópolis, passou por um procedimento cirúrgico ontem. Hoje eu estou aqui por causa dela, né? Se não fosse ela, não estaria aqui, porque quando teve a proposta, eu tinha essa preocupação com ela, e ela falou, não, pode ir, que eu seguro as pontas aqui, e está segurando as pontas lá, então um beijo para ela lá e boa recuperação. Melhoras para sua esposa, Claudinei. E o Felipe Bastos falou que esse tipo de chute de longe ele tem experimentado nos treinamentos. Você acompanhou isso, incentivou ele a usar mais nos jogos? Isso é uma coisa que eu sou um pouco chato com isso, né? Eu falo para eles sempre chutarem a gol, né? Só já falei pro Neto, já falei pro Felipe, falo para todos eles. Né? Hoje o João Prato chutou uma bola de esquerda no primeiro tempo tão boa, quando ele defendeu no segundo tempo ele teve a chance de chutar outra e não chutou. Eu falo para eles, não, se vocês chutarem errado eu não vou reclamar, mas chutem, né? Terminem a jogada. Se o Felipe olhasse assim, tu pegar aquela bola, ele ajeitando a bola, quem tá olhando o jogo falar, ele não vai fazer o gol daí, né? Mas só não faz se não chutar. Se ele não tivesse chutado, ele não ia fazer de jeito nenhum. Chutando pode acontecer. Então eu sempre incentivo minha equipe a finalizar, tanto que a gente tem um bom índice de finalizações no campeonato. A gente finaliza muito, né? A equipe que finaliza bastante é gol. E isso é uma coisa que eu cobro deles, porque quem chuta mais tem mais chance de ter êxito, né? Se você ficar trocando passe, uma hora você vai perder a bola e vai tomar um contra-ataque. Se você chuta no gol, acertando ou não, você minimiza o contra-ataque, senão o adversário não vai te pegar nunca com a tua defesa exposta. Então o Felipe foi muito feliz, bate muito bem na bola, a bola parada, a bola em movimento, já tinha dado um chute bom antes, tinha um chute contra o Atlético Mineiro também, que o Vitor defendeu. Então todos eles têm total liberdade para finalizar gol e eu incentivo que finalizem, independente de uma hora ou outra não acertar o gol, mas eu acho que é importante a gente sempre procurar o gol, visar sempre o gol. É assim que eu vejo o futebol, né? Futebol a gente tem que jogar para fazer gol. Boa noite, Claudinei. Você falou ainda agora que tentou não colocar essa responsabilidade nos jogadores, assim como fez contra o Atlético, né? Só que o Sport vai subindo seu patamar, hoje está na 2ª colocação, vem numa sequência de 5 jogos sem derrota e, por outro lado, na próxima rodada pega um Vasco que tem uma sequência de 6 jogos e apenas uma vitória. Ainda vai ficar nessa situação de tirar a obrigação ou em determinado momento vai começar a chegar esse peso da 2ª colocação e o Sport vai começar a ganhar essa importância, essa responsabilidade a cada partida que vai jogando? Não, a responsabilidade nossa é igual em todos os jogos, né? Nós temos que jogar todos os jogos para ganhar. Às vezes a gente ganha de uma maneira, a gente ganha de outra, mas sempre buscando a vitória. Eu acho que o Sport não pode abrir mão disso. O que eu falo de tirar o peso é para o jogador, eu não quero que eles achem que a gente vai pegar o Vasco, a gente tem que ganhar do Vasco. É difícil. É o Vasco da Gama, treinador novo chegando, iniciando trabalho, jogadores motivados. É difícil, né? Pode ser que alguma das equipes que nós vencemos tenha olhado para o Sport, o Sport a gente vai ganhar porque é o Sport. E o Sport foi e ganhou. Né? Não estou julgando que aconteceu isso, não pode ter acontecido. Então o que eu quero é que eles não percam foco, né? A gente não pode escolher adversário, não pode escolher estádio, não pode escolher dia, clima, gramado. O que vier a gente tem que encarar, tem que se dedicar, que é o que eles estão fazendo, e tem que buscar as vitórias, né? Então eu não vou dar esse peso para eles não, acho que eles têm que jogar o que eles estão fazendo, tem que continuar fazendo o que estão fazendo até agora. Se um dia nós formos derrotados, e possivelmente vai acontecer, né? Tomara que não aconteça, mas é provável que aconteça, uma rodada dessa a gente perder um jogo, brigamos para que não aconteça, que a gente sai de campo consciente que a gente não mudou o comportamento. Nós perdemos, nós estivemos concentrados o jogo inteiro, organizados o jogo inteiro, e o adversário foi melhor que a gente, ou foi mais feliz na finalização. Então a minha preocupação é que a gente não mude essa postura. Acha que não começa o jogo com, aqui por exemplo, não está encaixando o jogo, começa todo mundo a querer atacar e achar que o zagueiro tem que fazer gol, o goleiro tem que ir para a área. Não tem nada disso, a gente tem que ganhar o jogo organizado, independente do adversário, independente da colocação. Né? O Vasco está lá atrás, mas o Vasco foi representante do Brasil em Libertadores. A história do Vasco, a camisa do Vasco. Então,
A gente respeita todo mundo e tem que ser assim, e não vou abrir mão que a minha equipe sempre tem esse comportamento. Obrigado, Claudinei Oliveira.